Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. A nossa equipe esteve no 31º Congresso Espírita de Goiás, onde tivemos a oportunidade de conversar com vários dos palestrantes. Eu tive um papo excelente com Adeilson Salles, que é o que você vai acompanhar a partir de agora. Nós conversamos sobre os novos livros que ele tem lançado e sobre o trabalho que realiza com crianças e jovens já há muitos anos. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá, amigos. É com muita alegria que nós recebemos mais uma vez no nosso programa Encontro Fraterno Adeilson Salles, que está conosco no 31º Congresso Espírita de Goiás, no Centro de Convenções, com o tema Céu e Inferno, Mito ou Verdade. Adeilson, uma alegria conversar de novo com você. A alegria é minha, Ivana, estar aqui novamente em terras goianas para falar da nossa literatura, para falar do trabalho espírita e principalmente a alegria de voltar ao Congresso Espírita do Estado de Goiás, o 31º. Pois é, quando nós estamos lançando aqui no nosso congresso um livro, Céu, Inferno, Mito ou Verdade, escrito pelos palestrantes do congresso. E quando nós fizemos o convite ao Adeilson para elaborar o texto, ele disse, para jovem, né, Ivana? Como é que é isso, Adeilson, escrever para jovem, quando existe aí um estigma, uma ideia de que jovem não lê, jovem não gosta de ler? Como falar de um tema tão profundo como esse para que o jovem se interesse? De maneira honesta, como o jovem gosta de ser tratado, com muito respeito, que é o que toca fundo o coração do jovem. O tema Céu e Inferno, é claro que é um tema muito interessante, mas os jovens não gostam de verdades absolutas. Por isso é muito instigante escrever um texto voltado para o público jovem, tratando de uma temática tão complexa. Mas existe aí o caminho do coração, que é o caminho do coração do jovem, que é esse lado de ser bem aberto, sem resvalar num vocabulário chulo, mas trazendo o texto para o jovem, tratando ele com inteligência e fazendo paralelos com a vida do próprio jovem. Então, o escritor, quem escreve para o público jovem, procura, é claro, para chegar ao coração juvenil, participar do mundo juvenil, estar conectado com as coisas que acontecem com o jovem. Caso contrário, a gente não se aproxima de fato deles, né? Você está lançando também, aqui no nosso congresso, um livro da editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é Na Mochila, que é também um livro voltado para esse público jovem. Fala um pouquinho dessa história. Há uns 4, 5 anos atrás, eu entrei em delírio e fiquei pensando, se os adultos têm o Minuto de Sabedoria, por que os jovens não podem ter um livro também com temas voltados para a juventude, para o mundo juvenil, para os conflitos vivenciados pelos jovens, que traga mensagens curtas, de bom ânimo, de otimismo para o jovem no enfrentamento das suas lutas próprias. Foi quando eu concebi a ideia do livro Na Mochila. E ensaiei os primeiros pensamentos voltados para esse público, e eu escrevi alguns e falei, está ficando até bonitinho, eu acho que eu vou dar continuidade a esse projeto. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está lançando aqui no 31º Congresso esse livro Na Mochila, com um projeto gráfico muito bonito, muito atraente, e eu acredito que os nossos jovens irão gostar, porque tem tudo a ver com eles, e as mensagens não são mensagens catequistas, são mensagens propositivas, mensagens leves, agradáveis, mas que tem tudo a ver com o mundo juvenil. O seu trabalho, principalmente quando você iniciou nesse campo da literatura espírita, ele foi inicialmente direcionado para crianças, não é Perfeito. isso? Você tem diversas obras publicadas e uma delas que nos chamou bastante atenção, que também está sendo lançada aqui no nosso 31º Congresso, é o Diário de um Fantasminha. Sim. Não é? E é realmente também um projeto gráfico lindo, né? É maravilhoso. Muito bem ilustrado. Como é que surgiu essa ideia do Diário do Fantasminha? Bom, eu tomei conhecimento que existia o Diário de um Banana, que é um livro, é um best-seller mundial. As crianças leem e enlouquecem, elas não querem ler apenas o primeiro volume. Se eu não estou enganado, já está no 8º ou no 9º volume. E o editor, o meu amigo Luiz Saigusa, conversando comigo oportunamente, meses atrás, me indagou, Adeilson, eu gostaria tanto de fazer um projeto gráfico parecido, será que nós temos condições de ter conteúdo espírita para as crianças, onde a gente passe uma informação? Emocionado
naquela época com a história do menino Bernardo, do Rio Grande do Sul, que comoveu todo o Brasil, eu comecei a pensar no Bernardo e me veio de repente a ideia de que ele era um menino invisível, porque ele não era visto pelo papai, não era visto pela madrasta e pela sociedade em geral, pela maneira como ele pediu socorro e ninguém ouviu. Então, pensando em homenageá-lo, mas sem fazer no livro qualquer alusão ao caso dele, eu decidi, tive a ideia de escrever o Diário de um Fantasminha. E conto ali a história de um garoto que passa pelas dificuldades do Bernardo. Então o livro serve tanto para as crianças e para os pais. Mas não se assustem aqueles que me veem e ouvem pensando que esse livro é um livro triste. Ele é muito engraçado, tem muitos momentos de diversão, todo mundo lê o livro, se diverte, ri, mas recebe também aquela carga que eu entendo que esse livro tenha. Eu fiquei, depois que a obra estava pronta, muito impressionado com a carga de informações doutrinárias passadas no livro, que é a descoberta que ele faz quando está no mundo espiritual, ele vai para a escola que ele estudava, ele participa da excursão dentro do ônibus com os amiguinhos. Então, ali uma série de situações são apresentadas. Eu já passei por profundas emoções por causa desse livro, com relação à opinião de pais que já leram, e até referências do nosso meio espírita, que sinalizaram com alegria a publicação do livro. Então eu estou muito feliz e já estou assim com o 2 na cabeça, porque no Diário 2 eu vou levar o Bernardo para o Centro Espírita, o Fantasminha, no caso, para o Centro Espírita, ele vai conhecer o mundo espiritual também. Vai voltar à escola, vai ser tudo com bom humor novamente. Que legal, e eu posso dizer porque eu também já li o livro e eu concordo com você que ele também é um livro para os pais. Para os pais. Porque os pais precisam refletir muito sobre isso, né? Às vezes os filhos se tornam invisíveis. Sim, né? É verdade. Nesse corre-corre do dia a dia, os pais não têm tempo de lidar com, né, com as questões importantes para a criança e que às vezes os pais não percebem. É preciso que os pais voltem para casa, como disse o Divaldo na sua palestra. É bom trabalhar, é necessário. Todos necessitamos, mas nós devemos ter o tempo. Existem muitas crianças órfãs de pais vivos. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes você acompanha o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita. E nós voltamos daqui a pouquinho com o bate-papo com Adeilson Salles. Até já! É um imenso prazer em estar com você no programa Encontro Fraterno, o quadro Tira Dúvidas, do qual você pode participar. Hoje vamos responder a um questionamento que nos foi feito sobre o aborto. Elzita Melo Quinta vai responder. Como o Espiritismo vê o aborto? Olá, é uma questão muito delicada, não é? Porque o Espiritismo se posiciona simplesmente a favor da vida. E o aborto não deixa de ser, na verdade, um assassinato em relação a um ser que não tem condição de se defender. E por que nós colocamos isso? Questão 357 de O Livro dos Espíritos coloca que a vida começa no princípio da vida intrauterina. Na gestação, na formação de um novo corpo, o espírito que vem para uma nova jornada, o que é que acontecerá com ele? Se ele for vítima deste crime, ele terá que reiniciar todo um processo. Então é uma questão não somente de misericórdia, mas já existem aspectos científicos que mostram a existência da vida logo no princípio gestacional. Então, o Espiritismo tem feito a participação em várias marchas a favor da vida. Por quê? A favor da vida devemos ser todos nós, os viventes. E se você não tem coragem de machucar uma criança, você não tem coragem de machucar um ser qualquer que vive em contato direto com você, quanto mais de um pequenino ser que está extremamente dependente da sua proteção, do seu amparo. Então, pais, mães, médicos, enfermeiros, religiosos, todos nós que participamos de alguma forma da sociedade humana, pensemos nisso, valorizemos a vida
e entendamos que este ser pequenino depende exclusivamente de nós e que nós estaremos interferindo no projeto evolutivo de um espírito que necessita dessa experiência. Iremos responder por este crime? Claro que sim. E os espíritos advertem ainda mais. Quanto menos condição de perdão tiver esse espírito que retorna, poderá se transformar em um terrível obsessor. Se ele já estiver incluso nas linhas da misericórdia, penalizado, poderá até nos socorrer um dia. Que Jesus nos abençoe e que nos coloque plenamente a favor da vida. Agradecemos a sua atenção, estamos à sua disposição para novas perguntas e você pode se dirigir aí, olha na telinha, programa Encontro Fraterno Tira Dúvidas, @feego.org.br. Esperamos sua pergunta. Obrigada. Estamos desenhando o 32º Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. É necessário que já nos inscrevamos, porque o tema é fascinante: a educação com Jesus. Kardec, o grande educador, estabeleceu que a educação é o maior adversário da impiedade e do materialismo. E como Jesus é vida e é o grande mestre, preparemo-nos para no próximo ano, no nosso congresso, penetrarmos profundamente nesses conceitos que preparam a sociedade para o período de bonanças, de mundo de regeneração. Estamos de volta com a nossa entrevista com Adeilson Salles, escritor, palestrante, nosso querido amigo, autor de livros publicados pela editora FEEGO e que você começou acompanhando no primeiro bloco. Continue aí com a gente. Um outro projeto também que você está lançando agora também pela Interlitera é Jesus e as Crianças. Isso. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto. É um projeto também ambicioso, porque eu tenho que escrever, esse é o primeiro volume, Jesus e as Crianças, onde eu escrevi uma história diferente, uma história infantil, para cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para auxiliar pais e educadores, evangelizadores de uma maneira geral, na prática do Evangelho no lar, no uso na própria evangelização nas instituições espíritas. Então, nós estamos lançando o primeiro volume, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Cada história é uma história diferente, mas que tem paralelo com a proposta. Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, para que a criança possa ouvir uma história pedagogicamente adequada no momento do Evangelho, porque a criança se sente muitas vezes cansada e a reunião de Evangelho no lar não tem atrativo, porque falta uma linguagem adequada à idade, com uma história que lhe traga ensinamentos e lhe toque o coração. Então, Jesus e as Crianças ficou um projeto também belíssimo, muito lindo, né? As ilustrações são belíssimas, e eu tenho aí, já estou escrevendo, né, os outros volumes, que serão 5 volumes, para lançar. O meu prazo é para lançar até dezembro, então eu tenho que correr. Nossa, é muito trabalho. Tenho 23 capítulos, 23 histórias infantis para escrever, que serão distribuídas em mais 4 volumes. Adeilson, você sempre aproveita os livros para abordar temas que às vezes os pais têm dificuldade de conversar com os filhos, né? Por exemplo, você lançou o ano passado pela editora da FEEGO, da Federação de Goiás, O Ventinho da Saudade, que fala da perda de entes queridos. De que forma, como é que você se inspira para escrever esses livros que de uma forma tão suave aborda essa temática tão difícil de se tratar com as crianças? Não existe outra forma de escrever para crianças se não for observando a criança. E observando as crianças e as suas carências, as suas necessidades, a maneira como ela lida com as perdas e principalmente a falta de habilidade dos adultos em lidar com a criança quando ela perde um animalzinho de estimação, todo mundo fica desesperado. A criança tem febre porque ela não tem ainda capacidade de compreender que nesse mundo tudo é passageiro e que o animalzinho de estimação vai embora, assim como um dia vai embora o avô, vai embora os próprios pais. Pensando nisso, eu conheço um garoto que me inspirou a escrever esse livro,
que tinha dificuldades em lidar com a perda dos dentinhos. Porque a primeira coisa que uma criança perde é os dentes. Então o ventinho da saudade é porque ele perdeu os dentes da boca e ficou um ventinho na boca e perdeu até a capacidade de assoviar. Mas foi um período, uma transição, depois os outros dentes nasceram. Eu aproveito numa segunda etapa do livro para trabalhar a perda do animalzinho de estimação. E através dessa proposta pedagógica, a gente trata das outras perdas também. E é muito difícil lidar com isso. Por isso, o livro é de muito fácil entendimento, e eu tive a alegria de ser aí o meu primeiro, eu lancei 2 livros pela FEEGO, meus 2 primeiros livros pela FEEGO, ele tem assim, eu tenho por ele um carinho muito especial, e é sem dúvida alguma um recurso importante, que se os papais lançarem mão deste livro, O Ventinho da Saudade, editado pela FEEGO, certamente irão encontrar material para poder conversar com os filhos. Você também faz um trabalho com escolas, muitas vezes escolas públicas, tanto com alunos do ensino fundamental quanto do ensino médio. Como é que você avalia hoje? Qual é a expectativa hoje da criança, do jovem, em relação a uma perspectiva de vida, de futuro? Está muito complicado, né? As crianças estão precisando, tanto quanto os adultos, enxergarem mais esperanças no horizonte da nossa vida. E o ambiente escolar é um ambiente onde a disputa acirrada da sociedade também se transferiu para o ambiente escolar. Então, nós presenciamos hoje a era dos zumbis eletrônicos, os zumbis dos smartphones. Já dentro da escola, as crianças levam celulares, os livros são postos de lado e faltam referências e, às vezes, o lar passa por conflitos e a criança tem dificuldade em lidar. Mas eu entendo que nem tudo está perdido, porque quando das minhas visitas, principalmente ao público mais jovem, sempre alguns me procuram para falar que gostariam mais de estar próximos aos pais, de conversar mais com os pais. Então os conflitos dos alunos, as crianças e os jovens, são os mesmos que os adultos experimentam. O abandono de si mesmos, o abandono do núcleo familiar, a falta de diálogo, as pessoas não se encontram para almoçar juntas, para jantar juntas, para estarem juntas. O prazer da vida é a convivência que se possa experimentar no meio familiar, no meio espírita, no Congresso Espírita de Goiás. Aonde quer que estejamos, a relação humana deve agregar valores à nossa vida. Então, quando geramos valor na vida do nosso semelhante, das crianças, dos jovens, de todos, enfim, a vida traz valores para as nossas vidas. É possível, sim, se fazer alguma coisa. E eu tenho fé que a consciência no meio espírita, no caso, vai crescer mais ainda e se abrirão mais espaços para que as pessoas que lidem com crianças, com jovens, para que a educação, enfim, seja reconhecida como a base única e verdadeira da doutrina espírita. É a educação. Nós vamos novamente para um breve intervalo, mas antes você confere a dica de leitura da semana. Voltamos daqui a pouquinho com a Adeilson Salles. Bom, a nossa dica de leitura fica para um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier. É um livro que não nasceu exatamente com a proposta de ser um livro. Eram cartas que Chico Xavier trocava com o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, Vantuil de Freitas. Quando o Vantuil desencarnou, a esposa dele pegou aquele conjunto de cartas que Chico trocava com o Vantuil e entregou para a Federação Espírita Brasileira. E a Sueli Caldas Schubert, teve um trabalho enorme, belíssimo, de compilar todo aquele conjunto de informações, suprimindo nomes relevantes, é importante que se diga, e transformou aquilo num livro. Então, na verdade, não é exatamente um livro, é um testemunho vivo de informações que Chico Xavier trocava em confidencialidade com, à época, o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, se a gente quiser ter uma ideia assim, um pouquinho mais ampliada da vida de Chico Xavier, fica a dica Testemunhos de Chico Xavier. Conheça os lançamentos da FEEGO Editora. Auto-perdão, o aprendizado necessário. É possível perdoar-se ao outro? Rossandro Klingen mostra o caminho com sua experiência como psicólogo e palestrante espírita internacional. Céu e Inferno, mito ou verdade?
admirável estudo de 12 renomados autores espíritas sob a visão da filosofia, ciência e religião. Capítulo especial para os jovens. O desânimo ou depressão o atormentam? Ideias suicidas, aborto, eutanásia o torturam? Nunca perca a esperança, de Marcos de Mário. Lições curtas para o socorro diário. As crianças também foram lembradas. O grãozinho de areia, de Tia Bel. E Eu Recebo, Cuido e Agradeço, de Guadalupe de Castro. Lindas histórias para a educação de futuros homens e mulheres de bem. Venha nos fazer uma visita. Televendas 3281-5114. Estamos de volta com Adeilson Salles no bate-papo que tivemos durante o 31º Congresso Espírita de Goiás. Acompanhe a terceira parte dessa entrevista. Às vezes, Adeilson, as pessoas que nos ouvem, os pais que estejam nos assistindo agora, começam a refletir e pensar, puxa vida, eu tenho feito tanta coisa errada em relação ao meu filho, sempre há tempo de corrigir, claro, não é? Sem dúvida alguma, o tempo é agora, é hora de colocar a criança para dormir, de estar perto, se interessar pelo mundo, quando a criança procurar o papai e a mamãe para mostrar algo que aconteceu com ela, observar os filhos, como está a reação deles, como é que eles andam dormindo, como é que eles chegam em casa, observar durante o dia, se eles andam arredios, se eles andam com medo de alguma coisa, eles vão revelando, mas é preciso ter olhos de ver. Papai e mamãe devem desenvolver a capacidade da visão, de enxergar o ser integral que é uma criança, espírito e matéria. Não mais a criança que tem necessidade de comer, dormir e se vestir, porque muitas crianças se vestem e comem e estão com o coração vazio, necessitado de amor, de carinho, de atenção. Adeilson, nós percebemos que às vezes a angústia desses pais é muito no sentido assim de não saber como ser esses pais, né? Já que muitos trabalham tanto, ficam o dia todo fora de casa, não é? Enfrentam essas longas jornadas de trabalho e chegam cansados em casa. Qual o recado que você deixa, né, para essas pessoas que sofrem, que vivem essa situação? De que forma que nós podemos dar uma boa qualidade de vida para os nossos filhos, né, pensando no aspecto material, mas também sem esquecer a parte afetiva, que é tão fundamental? Criança precisa de amor para ser feliz. Sem amor, a criança não é feliz. Vá ao cinema, vá assistir lá o Diário de um Banana, depois compre o Diário de um Fantasminha, esteja com a criança. Eu estava há dias atrás assistindo Bob Esponja no cinema. Não é dos meus favoritos, mas eu fui porque as crianças queriam. Então nós precisamos privilegiar o mundo delas, quando elas reivindicam a nossa presença ou a nossa participação numa atividade que lhes interesse, porque o interesse deve ser privilegiado o da criança e não o dos pais. E o tempo para isso? Precisamos dedicar tempo. Não existem mágicas, receitas pedagógicas, algo miraculoso. Amar e estar presente, acompanhar, valorizar as coisas, tanto das crianças quanto dos jovens. Um outro aspecto também que muitas vezes nós ouvimos dos pais é em relação a levar os filhos à evangelização infantil. Né? Nós ouvimos de alguns que os filhos não gostam, os filhos não querem, que eles não sabem se devem obrigar, se devem forçar a barra, ou se devem deixar que os filhos decidam, depois de adultos, qual o caminho que eles querem seguir nesse campo religioso. Qual a sua opinião a esse respeito? A minha opinião é que os pais devem levar e devem obrigar os filhos, já que eles têm um papel a cumprir na escola e são obrigados a ir, porque se deixar eles não vão, se deixar por conta deles, eles têm obrigação com o lado acadêmico, intelectual da própria formação e devem ter também o lado da formação espiritual, do conhecimento e do aprendizado. Então, enquanto os pais têm ascendência sobre os filhos, eles devem ter obrigação, assim como eles têm que arrumar a cama, porque isso não aleja, não cria traumas. A criança cresce responsável quando ela participa da ambiência familiar, assumindo responsabilidade. Tem a responsabilidade de estudar, sim, e tem também que ir à casa espírita, ou à igreja, ou ao templo budista, seja lá qual for a fé que os pais professem. Os pais precisam assumir o seu papel com autoridade, mas sem autoritarismo. Adeilson, nosso tempo já está terminando, mas nós já queremos avisá-los que o ano que vem
o nosso 32º Congresso Espírita de Goiás trará o tema Educação com Cristo. E um dos palestrantes já confirmados é justamente o Adeilson Salles. E nós queríamos, Adeilson, com as suas últimas palavras, que você deixasse aí o convite para os nossos amigos que estão nos assistindo. É claro. Para 2016, estaremos aqui no 32º Congresso, falando sobre a proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? A educação pelo amor, a compreensão e todo esse universo das nossas crianças, dos jovens e também dos pais, porque os pais também precisam ser educados na proposta de Jesus, educação do Cristo, que é o amor. Convido a todos para estarem presentes. Será um grande evento onde nos confraternizaremos, trabalhando o aspecto mais importante da vida de qualquer pessoa, a educação espiritual. Muito bem, as inscrições já estão abertas e vocês podem ter mais informações pelo site da FEB, que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigada, Adeilson, mais uma vez. Obrigado eu. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes você acompanha ainda o Momento Cultural. Nós esperamos que você tenha gostado. Envie-nos as suas sugestões para o e-mail que aparece aí na sua tela. Será uma alegria ouvir a sua opinião. Nós nos encontramos novamente na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração, nascer